pessoal! Hoje iremos falar sobre uma luta travada entre romanos e bárbaros. Pois é, por volta do século V, o Império Romano começou a perder força e território. Tudo isso graças à chegada de bárbaros que vieram lá do norte da Europa para Roma. E com isso travaram batalhas com os romanos. Bárbaros porque os romanos davam esse nome às pessoas estrangeiras que vinham de fora, que não eram pessoas do seu convívio e que também não eram pessoas cristãs, tá certo? Pessoas que acreditavam na mesma crença que eles. Então é sobre essa batalha travada pelos romanos e bárbaros que iremos falar em nosso capítulo de hoje. Os romanos chamavam bárbaros aos povos que viviam fora das fronteiras do Império, que tinham culturas e tradições diferentes das suas e que não falavam o latim. Estes povos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses e organizavam-se em monarquias. No século V, alguns destes povos do centro e norte da Europa avançaram sobre as fronteiras ocidentais do Império Romano, desejando as riquezas que associavam aos romanos e pressionados pelo avanço dos hunos, um povo que invadia a Europa vindo da Ásia. Os bárbaros invadiram a metade ocidental do Império. Conseguiram conquistar Roma e as principais cidades romanas, acabando por criar vários... E com essas lutas travadas, o grande Império Roma acabou perdendo território para um povo chamado Érulo. E nisso, no século V, muitas pessoas saíram da grande capital e foram para as áreas mais afastadas, para as áreas rurais. Veio normalizar lá para o século VII, ameaçadas. Por isso, eles sentiram essa necessidade, depois dessa luta travada entre romanos e bárbaros, eles sentiram a necessidade de sentir segurança de vida e uma tranquilidade para poder continuar seguindo a vida. Então, por isso que eles procuraram essas zonas rurais. Pega agora o seu livro e abra na página 84. Vamos explorar mais um pouco o conteúdo, tá certo? E fazer algumas comparações de situações que ocorreram lá no nosso grande império com situações que acontecem em nossas regiões e em nossas cidades, tá certo? Vamos lá. As cidades medievais, romanos e bárbaros. Por volta do século V, o Império Romano entrou em crise e começou a perder força e território. Um dos motivos foi a chegada dos povos germânicos do norte da Europa, também chamados de bárbaros. As terras que pertenciam aos romanos desde o século III. Então, essa terra, foi por ela que foi travada essa luta, e pertencia aos romanos desde o século III, tá certo? E o pessoal vieram da parte norte da Europa para tomar a parte sul da Europa, que pertence a quem? Que pertencem a Roma, que pertencia a Roma. Ocorreram algumas guerras entre esses povos e várias cidades das províncias romanas foram destruídas. Pessoal, o livro de vocês traz uma pesquisa bem interessante sobre a cidade de vocês, tá certo? E eu vou querer que vocês façam com bastante atenção. O livro diz assim: em seu município ou estado, houve alguma situação semelhante à dos romanos? Converse com os colegas sobre como isso ocorreu. Você vai ver de que maneira alguma outra sociedade com outros costumes influenciaram a sua cidade. Houve alguma briga por território onde acabaram ficando com um território maior ao qual a sua cidade faz parte? Então essa pesquisa vai valer bem a pena vocês fazerem. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as construções das cidades medievais. Como era a estrutura? Pois é, tá vendo essa foto aqui? Que muro tão alto, né? Por que será que a cidade era toda murada? Eles ainda tinham receio de que guerras pudessem novamente acontecer, pessoas invadissem, saqueassem o seu território, tá certo? E viessem a fazer o mal a eles. Então, para se prevenirem, eles faziam altas muralhas, tá certo? Ao redor da cidade. Outro fato interessante
é que a construção das casas deles não era casas feitas de pedras, tá certo? Eram casas feitas de madeira. Por que eles faziam casas de madeira? Eles faziam casa de madeira porque era o material que estava mais acessível para toda a população. Era o material mais fácil de se encontrar. A maioria das casas eram construídas de madeira, porque era o material mais acessível para eles, tá certo? Porém, os castelos, as construções dos reis, das pessoas nobres, eram feitas de pedra. As cidades eram um pouco desordenadas, porque entre elas tinham rios que passavam. E eles faziam pontes de pedra para que a população tivesse como se locomover de um lugar para o outro. Como essas cidades eram desordenadas, sempre havia incêndios, porque uma casa de madeira era muito próxima da outra. Então, os incêndios eram vistos com frequência. Pega o seu livro na página 85 e você vai poder ver esse conteúdo que eu acabei de dar para vocês, sobre a estrutura das cidades medievais. Logo em seguida vem o quesito 2, que diz assim: em sua opinião, por que as casas eram feitas de madeira? Pensa aí e responde, tá bom? E era graças à falta de higiene, à falta de saneamento e conhecimentos específicos médicos, científicos, que as pessoas tinham uma esperança de vida muito limitada. As pessoas viviam de 35 a 40 anos. Essa era a média, que significa que eles viviam muito pouco, né? Outra coisa interessante que acontecia à população medieval é que o parto era feito por parteiras dentro de casa. E com o grande sofrimento que as mulheres tinham e o pouco conhecimento que as parteiras tinham, mas naquela época eles achavam que era a pessoa que mais tinha conhecimento, metade das crianças que nasciam morriam. Se não morriam na hora de nascer, morriam depois por doenças infecciosas. Sobre os idosos eram cuidados pelas freiras e todo cuidado, seja com idoso, seja com bebê, seja com criança ou adulto, ele era feito à base de ervas, tá certo? E o conhecimento deles era apenas esse, conhecimentos que eram limitados pela sociedade e pelas crenças deles. Quando alguém tinha alguma doença muito grave, sofria muito, eles culpavam e diziam que aquilo ali era um castigo que aquela pessoa estava sofrendo por conta dos pecados. Vamos falar agora sobre um ponto bem importante das cidades medievais, sobre o comércio. O comércio ficava no centro, onde as pessoas que moravam ali, os próprios habitantes, comercializavam, e também pessoas que vinham dos arredores. Faziam esse comércio, tá certo? E vendiam de tudo que você imaginar, desde produtos mais do dia a dia, como pães, café, como também produtos e utensílios de vestimento, tá certo? E de cozinha. Pega o seu livro na página 87 e vamos conhecer um pouco mais sobre o comércio. O centro era o ponto de encontro entre vendedores e camponeses, e entre também os próprios habitantes locais. Vendia-se de tudo, desde produtos de consumo diário, como pães, carnes e cereais, até roupas e utensílios domésticos. Segundo parágrafo diz: já por volta do século VII, as cidades medievais começaram a comercializar também mercadorias que vinham de lugares distantes, como do Oriente Médio. Comerciantes que cruzavam o mar Mediterrâneo e faziam negócios em Constantinopla abasteciam os mercados europeus com especiarias, pimenta, canela, açafrão, gengibre, enxofre, mirra, incenso, veludo, corantes, perfumes e joias do mundo islâmico. Em várias regiões da Europa, passaram a circular mercadorias orientais e mercadorias de produtores locais, especialistas em tecidos de lã da região dos Flandres e do norte da França, sedas da Itália, artigos de couro da Espanha, peles e linho da Alemanha. No século VII, na Europa, muitos meios para transportar mercadorias foram utilizados, fora o utilizado pela rota marítima no mar Mediterrâneo. Também foram utilizados meios e vias de transportes para que as pessoas pudessem transportar alimentação por
transportes como carroças, tá certo? Que faziam com que o alimento chegasse de um lugar para o outro. Só que, vocês acham que era bem simples e bem rápido a chegada desse alimento de um lugar para o outro? Não era. Demoravam meses para o alimento poder ser transportado. Na página 88, nós temos uma atividade que vai falar sobre isso, sobre as rotas, tá certo? As rotas comerciais, nós temos aqui ela representada nesse mapa. A linha vermelha está representando as rotas terrestres, onde as pessoas faziam essas rotas, tá certo? Com carroças, com cavalos, com mulas, com bois, e elas atravessavam de um lugar para o outro, tá certo? Levando alimentação. Isso demorava meses. Quando essa rota era feita pela parte dos mares, marítima, que é essa que estava representada pela linha azul, chegava mais rápido do que o terrestre, tá certo? Eu tenho aqui o quesito 3 que diz assim: compare o mapa histórico acima com o mapa político da Europa atual. Letra A. Algumas cidades europeias que já existiam no século VIII continuaram existindo. Quais são elas? A que países elas pertencem atualmente? Então, você vai fazer uma pesquisa, tá bom? Você vai comparar, realizando a letra B e o quesito 4, tá certo? Essas duas daqui, se você estava bem antenado, você já sabe qual é a resposta, porque eu já dei a resposta aqui na aula, tá certo? Depois, passem para a página 89. E na página 89 vai falar sobre as moedas de circulação. Naquela época, existiam vários tipos de moeda, e cada moeda representava a cultura do povo. Assim como a nossa também representa, né? A nossa fauna, a nossa flora. Se você for observar, em cada cédula, ela vem representando com um animal, algumas vêm representando esculturas, tá certo? Como a nossa moeda do real. Então, eles não faziam também só a moeda por fazer, mas ali era cravado representações históricas e culturais daquele povo. E quando eles precisavam ir de um canto para outro, eles faziam uma troca para poder ser válida aquela moeda nos outros lugares, o que chamamos de câmbio. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler as curiosidades, tá certo? Sobre as moedas e cédulas, e vão também observar a moeda e as cédulas do Brasil, certo? Depois realizarão a atividade do 5º quesito e do 6º. E podem passar para a página 90. Faz o quesito 7, tá certo? E vai ter um pouco mais falando sobre o real, sobre o dólar, que nós vamos ver agora. Assim como nas cidades medievais era preciso fazer o câmbio para quando eles precisavam viajar de um lugar para o outro, a moeda permanecer com valor, nós atualmente também precisamos fazer esse mesmo processo de câmbio quando precisamos viajar para o exterior. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Pega o seu livro e abre na página 90. E diz assim: atualmente, cada país ou grupo de países tem sua própria moeda. Quando as pessoas viajam de um lugar para o outro, precisam trocar o dinheiro pelo que é utilizado no país de destino, ou seja, fazer o câmbio. Exemplo: no Brasil, a moeda é o real. Muito bem. No Uruguai, a moeda é o peso uruguaio. Para trocar reais por pesos uruguaios, é necessário fazer o câmbio. Nessa troca, uma moeda tem valor diferente da outra. Por isso, a quantia de dinheiro recebido poderá ser diferente da quantidade que se tinha antes de trocar. Os valores aí são o quê? Diferentes, tá certo? Então, quando você vai trocar o real pelo dólar, a mesma quantidade de real que você vai entregar para o dólar não é a mesma quantidade de dólar que você vai receber. A mesma coisa para o peso uruguaio. Cada um tem um valor diferente. A moeda norte-americana, dólar, costuma ser aceita no comércio mundial e é uma das mais valorizadas. Se você viajar para o exterior, além de trocar reais brasileiros pela moeda oficial do país de destino, também poderá trocar por dólares, ok? Eu vou querer que vocês investiguem essa questão 1, 2 e 3 da página 90
E na próxima aula nós teremos a revolução dos alimentos. E também iremos fazer as correções e tirada de dúvidas dos conteúdos anteriores. Tá certo? Um beijão!